Olha, puxa a cadeira e se prepara, porque o vídeo de hoje não é para amadores. Você já reparou que o Brasil adora uma lenda urbana? Mas o que muita gente esquece é que por trás de toda lenda existe um crime real que deixou todo mundo de cabelo em pé na época. Hoje, aqui no História com Fofoca, a gente vai desenterrar, literalmente, os casos mais escandalosos do Brasil antigo. Estamos falando de crimes que pararam o país quando nem existia internet, mas que a boca tratou de transformar em mito. Tem de tudo. Professor universitário acima de qualquer suspeita, fazendeiro rico que jurou a cidade inteira e até corpo enviado por encomenda via navio. Vamos fofocar sobre essa parte sombria da nossa história? Mas antes de eu te contar quem era a fera que assombrou o Rio de Janeiro, faz o seguinte. Se você é do tipo que não dorme sem saber o final da fofoca, já se inscreve aqui no História com Fofoca. Ativa o sininho porque eu posto os maiores bafões da história quase todos os dias. E você não quer ser o último a saber, né? Já deixa o seu like porque hoje eu pesquisei detalhes que nem a polícia da época conseguiu lidar direito. Se você ficar até o final, eu vou te contar uma coincidência bizarra entre dois desses crimes que vai te fazer questionar se o mundo é mesmo pequeno ou se o destino é cruel. Já se inscreveu? Então vamos pro primeiro babado. Gente, imagina a cena. São Paulo, 1948. O nome do momento era Paulo Ferreira de Camargo. Ele era o genro que toda mãe queria. Professor de química da USP, inteligente, vinha de boa família. Ele morava com a mãe, a dona Benedita, e as duas irmãs, Maria Antonieta e Cordélia, numa casa imponente na rua Santo Antônio, 446. O Paulo era aquele tipo de homem que andava sempre alinhado, falava baixo e era respeitadíssimo na universidade. Ninguém, absolutamente ninguém, daria nada por ele. De repente, as mulheres somem, do nada. O Paulo? Ele dizia para todo mundo que elas tinham ido viajar pro Paraná para visitar uns parentes em Curitiba. Mas o povo não é bobo, né? As vizinhas que não perdiam o movimento daquela casa começaram a comentar. Ué, mas elas saíram sem levar as malas de couro chiquérrimas delas? Ou, e por que o Paulo tá com essa cara de quem tirou o peso do mundo das costas? Andando pra lá, pra cá, assobiando. Mas acontece o seguinte, a fofoca mesmo começou quando o Paulo apareceu com um pedreiro em casa. Ele mandou cavar um poço de quase 10 metros de profundidade no quintal. Ele disse que, como ele era químico, ia montar uma fábrica de adubos e precisava do poço para descartar alguns resíduos. O que ninguém sabia, e aqui entra o detalhe que a polícia só descobriu depois, é que o Paulo estava vivendo um amor proibido. Ele era perdidamente apaixonado por uma colega de trabalho, uma mulher que a dona Benedita, a mãe dele, detestava e dizia que não era pro bico dele. Ele se viu num beco sem saída, ou a família ou o amor. E em novembro de 48, ele resolveu o problema, do jeito mais sinistro possível. Na calada da noite, ele executou as 3, mas não foi limpo. O laudo da época diz que ele atirou nelas enquanto elas dormiam. Mas o cheiro de pólvora e o barulho foram abafados pela chuva forte que caía em São Paulo naquela noite. Ele jogou os corpos no poço, um sobre o outro, e para garantir que ninguém veria nada, jogou camadas de terra, cal e cimento por cima. A polícia só começou a desconfiar porque os parentes das mulheres começaram a mandar telegramas para o Paraná e a resposta era sempre a mesma. Elas nunca chegaram aqui. O cerco foi fechando. O Paulo, muito cínico, chegou a ir à delegacia prestar depoimento, dizendo que elas tinham sido sequestradas no caminho. Mas, gente, o crime perfeito não existe, né? O calor de São Paulo começou a fazer o trabalho que o Paulo não previu. O cheiro na vizinhança ficou insuportável. Os vizinhos diziam que parecia algo que tinham morrido nos encanamentos da rua toda. Quando a polícia e os bombeiros finalmente entraram na casa com picaretas para abrir o poço, o relato é de filme de terror. O primeiro corpo a ser retirado estava quase intacto por causa do cal, o que chocou os peritos. O Paulo, vendo que a casa caiu e que o delegado já estava com as algemas na mão, pediu para ir no banheiro para se refrescar. Foi o tempo de ouvirem um estampido. Ele cometeu o autodelete, com um tiro no peito, na frente de um espelho. Faleceu na hora, levando com ele os detalhes finais de como teve coragem de fazer isso com a própria mãe. E o que arrepia até o último fio de cabelo? O terreno onde esse crime aconteceu, esse endereço, na rua Santo Antônio, é exatamente o local onde anos depois foi erguido o edifício Joelma.
o prédio que protagonizou um dos maiores incêndios da história do Brasil de 1974. Até hoje, os entusiastas do sobrenatural dizem que as almas do Joelma já sofriam antes mesmo do fogo, e que a energia ruim daquela rua começou com um professor de química e seu poço de cimento. Coincidência? Má engenharia ou energia ruim acumulada de décadas? O povo diz que até hoje, quem passa por ali de madrugada ainda sente um arrepio que não é desse mundo. Agora vamos voltar para o tempo de Dom Pedro II, em meados do século XIX. Sabe aquele fazendeiro que se acha o dono do mundo? Que o rei não é parente e a lei não alcança? Esse era Manuel da Mota Coqueiro. Ele era o homem mais rico e influente da região de Macabu e Macaé, no Rio de Janeiro. Ele era conhecido como a Fera de Macabu. Mas olha, não era por ser bonito não. Era por ser bravo, autoritário e ter um gênio que ninguém dobrava. O escândalo estourou quando uma família inteira de colonos dele foi chacinada de um jeito brutal na fazenda Bananal. O motivo? Mota Coqueiro teria tido um lance proibido com a filha do colono Francisco Benedito, a jovem Francisca. A história que corria nas cozinhas das fazendas era que a menina engravidou e o pai dela, o colono, foi cobrar satisfação e exigir apoio. E a resposta do fazendeiro foi sangue. O crime chocou o país porque foi uma execução em massa, com requintes de crueldade que não eram comuns nem naquela época bruta. O julgamento do Mota Coqueiro foi, sem dúvida, o maior evento midiático do Império. O assunto não saía das rodas de café e dos bailes da corte do Rio de Janeiro. Todo mundo queria ver o rico na forca. Era o povo querendo justiça contra o coronelismo. Ele foi condenado à morte, mas aqui entra o detalhe que a história oficial às vezes pula. Manuel recorreu 2 vezes ao imperador Dom Pedro II pedindo clemência, o chamado poder moderador. E o imperador, pressionado pela opinião pública que gritava por sangue, negou o perdão. No dia da execução, em 6 de março de 1855, em Macaé, o clima era feriado macabro. Mota Coqueiro, vestindo uma túnica branca de condenado, subiu ao patíbulo jurando inocência. Dizem as más línguas que, antes do carrasco fazer o serviço, ele olhou para a multidão e jogou uma praga que ecoa até hoje. Disse que a cidade de Macabu ficaria 100 anos sem progredir por causa daquela injustiça. Mas olha, a história que surgiu depois que o corpo já estava enterrado, começaram a surgir provas e confissões de que quem realmente mandou matar a família de colonos foi a esposa dele, a dona Úrsula. A fofoca diz que Úrsula era uma mulher extremamente amarga, louca de ciúmes das tradições do marido e muito mais cruel que ele. Ela teria contratado os capangas para limpar a prova do pecado do marido pelas costas dele. E o Manuel, por orgulho ou por medo da esposa, acabou levando a culpa sozinho para o túmulo. Quando essas informações chegaram aos ouvidos de Pedro II, o imperador entrou em crise. Ele ficou tão abalado com a possibilidade de ter mandado um homem, mesmo que prepotente, para a forca por um crime que ele não planejou, que tomou uma decisão radical. A partir dali, ele nunca mais assinou uma sentença de morte no Brasil. Por causa do erro com a Fera de Macabu, a pena de morte foi praticamente abolida na prática no nosso país. Muito antes da lei oficial. Até hoje, em Macabu, há quem diga que a praga de 100 anos pegou e que em noites de lua cheia você ainda consegue ver o vulto do fazendeiro andando pelas ruínas da fazenda, tentando explicar para quem quiser ouvir que ele era um canalha sim, mas não era aquele assassino. Você acha que a mala do aeroporto trocada ou extraviada é problema? Imagina o que aconteceu no Porto de Santos em outubro de 1928. O cenário era o luxuoso navio francês Massilia, que estava prontinho para partir rumo à Europa. A elite da época estava no convés, champanhe rolando, até que os estivadores sentiram um cheiro estranho vindo de uma mala enorme, pesada e que estava içada por um guindaste. O dono da bagagem era um italiano imigrante chamado Giuseppe Pistone. Quando os funcionários confrontaram Giuseppe sobre o odor e o líquido que começava a vazar da mala, ele, com a maior cara de pau do mundo, disse que era apenas queijo estragado. Mas o cheiro da morte não engana ninguém. Chamaram a polícia e quando abriram a mala na frente dele e de toda a tripulação, lá estava o corpo de Maria Fea, a esposa de Giuseppe. E o detalhe, ela estava dobrada de um jeito impossível, dentro de um espaço minúsculo.
Giuseppe tentou manter a pose de bom moço, mas a casa não caiu, ela desmoronou. A conversa que corria era que Giuseppe era um tremendo de um pilantra, um bom vivant, que detestava trabalhar. Ele tinha se casado com a Maria Féa, que era uma moça de boa família, e com uma reserva de dinheiro legal, só para bancar seus luxos. Diz a lenda que o Giuseppe gastava cada centavo da esposa com jogatina, cavalos e outras amigas em casas noturnas de São Paulo. A Maria, que não era boba, descobriu que o marido estava limpando as contas dela. E no dia do crime, ela teria confrontado Giuseppe com uma carta que provava as traições dele. Em um surto de maldade, e para não perder a galinha dos ovos de ouro, ele acabou sufocando ela. Mas aqui vem a parte que mostra a frieza do sujeito. Ele percebeu que não tinha como tirar o corpo de casa sem chamar a atenção. Então, ele usou seus conhecimentos de anatomia. Dizem que ele já tinha trabalhado com algo relacionado a isso na Itália e cortou os membros da própria esposa para que ela coubesse naquela mala de viagem. Ele planejava jogar a mala no ponto mais profundo do Oceano Atlântico durante a travessia. Ele achou que o mar ia esconder o segredo para sempre. O caso foi tão pesado que o Brasil inteiro caiu matando em cima dele. A Maria Féa, jovem e bonita, virou o símbolo da mulher traída e injustiçada. O enterro dela, em Santos, parou a cidade. Foi uma comoção digna de estrela de cinema. E olha como a fofoca vira lenda. Com o passar dos anos, as mulheres de Santos começaram a visitar o túmulo da Maria Féa no cemitério da Filosofia para pedir ajuda. Até hoje você encontra flores frescas, bilhetes e fotos lá. A fama da Maria Féa é de que ela é a protetora contra os maridos cafajestes e abusivos. Tem gente que jura que ela faz milagres para dar um jeito em companheiros traidores. Giuseppe foi condenado, cumpriu pena e morreu décadas depois. Mas o nome dele ficou marcado como sinônimo da covardia, enquanto Maria Féa virou uma lenda na memória de Santos. Bom, e para encerrar, vamos falar de gente rica, prédio bonito e uma tragédia que até hoje ninguém engoliu. Se você passar pela esquina da Rua Apa com a Avenida São João, no centro de São Paulo, vai ver uma construção que parece ter saído de um filme da Disney ou de um conto de fadas europeu. Mas não se engane pela arquitetura. A história lá dentro é puro filme do Hitchcock. Lá vivia a família dos Seis, uma das mais tradicionais e ricas da capital paulista na década de 30. A matriarca, Dona Maria Cândida, vivia com seus 2 filhos, Álvaro e Armando, o Armandinho. Eles eram donos do famoso cinema Broadway e de várias outras propriedades. Então, imagina o nível de luxo. Mármore importado, tapetes persas, as festas eram o auge da fofoca da alta sociedade. Mas, como dizem por aí, quem vê cara não vê conta bancária, nem brigas. Na noite de 12 de maio de 1937, o silêncio da Rua Apa foi quebrado por uma sequência de tiros. Quando a polícia invadiu o castelo, a cena era digna de um pesadelo. Os 2 irmãos e a mãe estavam mortos, espalhados pelo chão da sala. A versão oficial dada às pressas pela polícia da época foi que os irmãos tiveram uma briga feia por causa da gestão de negócios, sempre dinheiro, né? Foi uma briga feia por causa da gestão de negócios e que teria um atirado no outro, acertando a mãe que tentou separar a briga. Só que ninguém, absolutamente ninguém na elite paulistana acreditou nessa história. As peças do quebra-cabeça simplesmente não encaixavam. Para começo de conversa, as armas encontradas perto dos corpos não batiam com os calibres das balas que mataram a família. Como é que alguém morre com uma bala de um calibre se a arma ali perto é de outro? Além disso, os corpos estavam em posições muito certinhas, parecendo que alguém tinha passado por ali e montado a cena para que um crime passional. O que se comentava a boca pequena nos salões de São Paulo era que existia um interesse muito maior por trás daquela extinção de linhagens. Falava-se de um sócio oculto ou até de um terceiro irmão renegado, que queria a herança toda só para ele e resolveu limpar a família de uma vez só. Depois da tragédia, o castelo ficou fechado por décadas, apodrecendo por dentro, enquanto o inventário se arrastava na justiça. O lugar virou um imã de lendas urbanas. Quem passava por lá à noite jurava ouvir o som de discussões em italiano e o eco de passos pesados subindo a escadaria. Dizem que a energia do lugar é tão pesada que por muito tempo nenhum negócio prosperava ali perto. Hoje, o castelo foi restaurado por uma ONG, mas o mistério continua vivo. O caso da Rua Apa permanece como o maior símbolo de como o dinheiro e os segredos de família
podem transformar um castelo de sonhos em uma masmorra de pesadelos. É um dos endereços mais mal assombrados do Brasil. E até hoje a pergunta que não quer calar é: quem realmente puxou o gatilho naquela noite de 1937? É, galera, é isso aí. E aí, depois dessa, você ainda tem coragem de reclamar da fofoca da sua vizinha? O Brasil antigo era puro suco do caos e do mistério, né? Esses casos mostram que, seja por dinheiro, por ciúme ou por poder, o ser humano sempre dá um jeito de virar notícia no jornal, ou uma lenda urbana. Lembra que eu falei da coincidência? Bom, o crime do Poço e o Castelo do Ruapa aconteceram em São Paulo com menos de 15 anos de diferença e ambos envolveram famílias da alta sociedade que se destruíram por dentro. Parece que as paredes desses casarões guardam mais segredos do que a gente imagina. Se você gostou desse tour pelo lado obscuro da nossa história, comenta aqui embaixo. Tô chocado com o caso X. Ai, do castelo. Ai, da Ruapa. Ai, da mala. Enfim, não esquece de conferir os outros vídeos do canal, porque a fofoca aqui não para. Eu sou a Larissa e esse foi História com Fofoca. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!